e vai estar disponibilizada ainda hoje, à noite, né? Eu acredito que eu disponibilizo essa aula de hoje. E a aula de hoje nós teremos aí conhecimentos pedagógicos e leis municipais para Mangaratiba. Meus amigos, a parte pedagógica de Mangaratiba exatamente tá virando um padrão da IAN, né? Essa banca IAN é uma banca nova, é uma banca de até um amigo meu, que é o presidente da banca, e tipo assim, ela meio que está definindo como um padrão na parte pedagógica a parte de legislação. Então, praticamente aquela parte didática, aquela parte de psicologia da educação, aquela parte de fundamentos da educação, de como uma forma geral fala, né? Embora ele tenha colocado lá o título Fundamentos da Educação, não cai fundamentos, cai legislação educacional. Eu estava vendo aí até postagem de outros cursos, né? Alguns meio que entram lá no nosso grupo indevidamente, acabam postando material errado, material que não tem nada a ver, até muito por isso, né? Eu excluo o pessoal que estava lá, pessoal postando coisa de didática, postando... Gente, essa parte da didática, ela vai cair, para didática, fundamento da educação, etc., ela cai na parte específica para séries iniciais. Então, se você for fazer para séries iniciais, vai cair dentro da sua parte específica, tá? A parte de conhecimentos pedagógicos, fundamentos de educação, aquela parte geral, né? Ela não cai, só vai cair legislação, tanto para séries iniciais quanto para séries finais. O pessoal que vai fazer para séries finais, né? Também não cai só a parte de legislação, que é o que a gente vai tratar hoje, né? É a aula que nós vamos tratar hoje também, não é? Enfim, para séries iniciais, fundamentos de educação são 5 questões que tem um peso de 3 pontos cada uma. Então, assim, depois da parte específica é o peso mais alto que está sendo colocado aí para essas questões. Então, pô, a gente pode até enumerar que depois da parte específica, a parte com maior importância é a parte de legislação educacional, né? Pedagógica. Já a parte de leis municipais, tá? Para séries finais, é pior ainda, né? Para quem vai fazer para séries finais, fundamentos de educação, no caso a parte de legislação, são 10 questões com peso 3. Então, o pessoal de séries finais vai fazer a prova amanhã à tarde e vai encarar uma prova com 10 questões com peso 3. Então, pô, caraca, 30 pontos aí ligado a exatamente, essa disciplina. Já a parte de legislação municipal é a parte com o menor número de questões e com o menor peso, mas também vamos tratar hoje, né, no final da aula. Vamos deixar para a segunda parte da aula e vai ocorrer tudo bem. São 5 questões com peso de 1 ponto cada uma delas. Beleza? Tranquilo? Tanto para séries iniciais quanto para séries finais. Tá? Então, são situações importantes que vale a pena, claro, nós devemos aqui sempre enumerar, não é? E sempre dizer para entender o teor, né? Porque é muita informação e às vezes a gente passa desapercebido por situações como essa, né? A prova tá aí, né? Então a gente tem que exatamente falar, nem que seja agora, né? Enfim, para tomar sequência a isso. A parte de legislação educacional, ela se divide em lei, né? Tem as leis lá que não caem, estão lá só para compor, e as leis que efetivamente caem, beleza? A lei mais importante que mais cai, obviamente, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? LDB. É a mais importante, vamos falar bastante sobre ela, tá? Vamos abrir a aula, inclusive, falando sobre ela. Seguido pela BNCC e seguido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Essas são as 3 aulas que mais caem. Anderson, inclusão. Inclusão cai uma questão, vai cair uma questão. Vamos falar também dela hoje, beleza? E, obviamente, isso daí você vai conseguir fechar grande parte ou totalmente o conteúdo do que cai para a prova de Mangaratiba da parte de educação, né? Aquela parte de legislação educacional. Bom, já a parte de leis municipais, beleza? São 5 questões. E são 2 leis que caem, né? Nós temos aí o Estatuto do Funcionalismo Público e a Lei Municipal e a Lei Orgânica Municipal. Normalmente, cai de 3 a 4 questões do Estatuto do Servidor Público. Então, a gente sabe que o foco maior é o Estatuto do Servidor Público. E de 1 a, no máximo, 2 questões de Lei Orgânica Municipal. Então, Anderson, nada disso que você está falando está no edital, a não ser o conteúdo programático, claro, né? Mas, assim, nada disso de por assunto, número de questões por assunto, tá no edital. Então, como é que tu sabe disso? Primeiro, pela experiência que a gente tem em relação a concursos públicos. Segundo, mesmo sendo uma banca nova, a gente faz um acompanhamento constante de todos os concursos que a banca realiza. E, consequentemente, é muito difícil você ter assim uma alteração abrupta de um concurso para outro. Até porque, por exemplo, a parte do conteúdo programático por exemplo, da banca IAN, né? Nilópolis, vai organizar Nilópolis também. É exatamente a mesma de Mangaratiba. O que vai mudar é a legislação local, porque os assuntos, a legislação local de Mangaratiba, que é diferente da de Nilópolis, algumas diferenças, né? Poucas, mas tem distrito, essas coisas, né? Do próprio município. E, assim, tirando isso, excetuando isso, é padrão. A parte pedagógica, inclusive, de legislação, nossa, é a mesma. Então, assim, colocando aqui para que você tenha essa visão, até para você ter uma clareza na prova que você vai realizar, beleza? Orientações iniciais à parte, vamos para o conteúdo, meus amigos, porque é muita coisa que nós vamos tratar hoje. Vou beber até uma água para mandar o gás, mandar bala. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pois bem, meus amigos, não tem como você ir para a prova sem saber LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então vamos avançar pelo que mais cai e vamos focar também sobre aquela parte que o pessoal tem mais dúvida. Vamos de cara. Bom, a parte que mais cai é a parte geral da LDB. Aquela que a gente não pode confundir, até porque é uma decoreba sim, claro, mas a gente não pode confundir, por exemplo, a LDB ela vem para normatizar a educação nacional. Então vamos entender, por exemplo, a legislação. Vamos lá. LDB. Qual o papel da LDB? Normatizar a educação nacional. Tá? A BNCC já é diferente. A Base Nacional Comum Curricular, ela é o quê? É um documento que vai definir as competências essenciais do que ensinar em sala de aula. Beleza? Então, o que é uma coisa, é o que é outra coisa. Bom, e a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela normatiza a educação nacional. E a educação nacional, olha só, presta bem atenção, ela é dividida entre educação básica e ensino superior. Tá? Então a gente está dividindo a educação nacional. Agora, se ele perguntar para você sobre as etapas, tá, da educação básica, aí sim é a resposta que você tem na ponta da língua, principalmente aquele que já fez concurso público, aquele que já vem se preparando para concurso público, que é
a educação infantil, etapas de educação básica, correto? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, primeira diferença, educação nacional, básico, superior. Educação básica se divide em ensino infantil, né, fundamental e médio, ok? Beleza? Além disso, nós temos uma outra pergunta que é diferente dessas duas primeiras, né? Que é justamente o quê? As etapas da educação obrigatória. Atenção, ele colocou inclusive lá no edital, né? Claramente lá a alteração da lei que estabelece a questão da obrigatoriedade do ensino. Bom, o ensino obrigatório hoje é a partir dos 4 anos de idade, porque a matrícula ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade na pré-escola, ok? Então, se ele perguntar para você quais são as etapas da educação obrigatória, claro que a resposta vai ser diferente. E a resposta será qual? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Por que pré-escola, ensino fundamental e ensino médio? Porque a matrícula ela é obrigatória na pré-escola. Ok? Beleza? Tranquilo? Característica que nós temos. Legal? Só uma dúvida que o pessoal está perguntando aqui. Começou a aula. Tem sempre alguns alunos perdidos. Começou. Aí não dá para dar a devida atenção, né? Mas voltamos aqui à questão que a gente está falando, beleza? Então são 3 coisas diferentes. 3 coisas que você tem que se atentar, beleza? Você tem que ter uma atenção muito grande nisso aí, tá? Porque do contrário você já começa perdendo uma questão boba, tá? A carga horária da educação básica, atenção, são 800 horas distribuídas em 200 dias letivos. Esses dias letivos, atenção, desconsideram exames finais, ou seja, vamos lá, 200 dias letivos excetuando exames finais quando houver, ok? Então, você vai ver questões que ele coloca, incluindo exames finais, pô, tá errado, beleza? Então, excluindo exames finais quando houver, tá? E essa carga horária, muita atenção, meus amigos, é a carga horária da educação básica. Quando eu falo educação básica, eu estou falando independente do nível, independente da modalidade. Então, se ele perguntar para você qual é a carga horária da educação infantil, é essa, 800 horas, 200 dias, excetuando os exames finais. Vamos lá. A carga horária do ensino de jovens e adultos, o famoso EJA, é esse. A carga horária da educação especial é essa. Então, independente do nível da educação básica, né, da etapa da educação básica, correto? E da modalidade, que são coisas diferentes, né, gente? Nível são etapas, correto? Modalidade tem a ver com modo, com a forma, não é? Por exemplo, educação infantil é um nível. Por quê? Porque é uma etapa, correto? Etapas da educação básica. E o EJA já é o quê? O EJA já é uma modalidade. Assim como o ensino educação especial é uma modalidade, assim como, enfim, ensino à distância é uma modalidade, assim como o ensino técnico profissionalizante também é uma modalidade, ou seja, é um modo, é uma forma. Cuidado também para não confundir, porque muitas vezes o cara chega na prova e coloca lá o nível ensino de jovens e adultos. Está errado, pô, é etapa, é modo, é modalidade, não é nível, não é etapa,
Entendeu? Exemplo, o cara pode estar no primeiro ano, não, vamos lá, o cara pode estar no 6º ano do ensino fundamental, correto? Modalidade EJA. 6º ano é o quê? É o nível, tá? Por quê? Porque tem a ver com a etapa. E a modalidade é o modo. Característica que você tem, também não pode esquecer esse ponto. Então, não me importa se ele está falando de educação infantil, se ele está falando de EJA, se ele está falando de... A carga horária é essa. Você não precisa ficar fazendo conta, que nem uma prova eu fiz de concurso um tempo atrás. Alguns anos atrás eu fiz uma prova de concurso, caiu essa questão. Eu vi a menina do outro lado, na parte pedagógica, fazendo conta no dedo, né? Imaginando, o EJA é a metade, então deve ser a metade da carga horária. Não, não é. Você vai responder essa que eu acabei de falar, ok? Então, são situações... Ué, não consegue. Tem uma menina aqui perguntando que não está conseguindo entrar. Só um minutinho.